Olá, alunos. Como vai? Tudo bem? Esse vídeo eu estou gravando para poder auxiliar vocês na construção do nosso programa Pet Shop, ok? Então eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu acho importante para vocês verificarem quanto à questão de código, quanto à questão do que a gente já fez, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, esse erro aqui, que é aquele erro clássico, ó, driver JDBC não encontrado. Se você observar aqui, ó, na lateral aqui do IntelliJ, aqui em External Libers, ó, eu só tenho a minha API 23 aqui, ó. Tá vendo? Meu JDK 23. Perfeito? Então, eu tenho que verificar se o meu JDBC está instalado. Então, eu venho aqui com direito, Open Module Settings, vou verificar aqui, ó. Já vi que aqui tem um erro, ó, tá vendo? Ó? Já vou retirar ele daqui e vou vir aqui nas minhas bibliotecas. Não está aqui, ok? Então, vou instalar de novo. À medida que a gente muda ele de lugar, esse projeto ele pode ir perdendo a configuração de onde que está o connector aqui, tá? Então tem sempre que observar, toda vez que for rodar tem que ver se está correto. Vou dar um apply aqui e ele apareceu na lista agora, ó. Quando ele aparece na lista assim é um bom sinal, significa que a conexão provavelmente vai funcionar. Vou rodar de novo aqui, ó. Já rodei uma vez, ele não funcionou, ele deu esse erro, tá? Eu fiz isso para rodar esse erro para vocês. Aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou tentar logar aqui no meu sistema. Perfeito, login bem sucedido, ok? Então verifiquem isso para vocês verificarem se pelo menos o sistema está funcionando de login. Eu vou aqui em entendimento, vou em venda, e aqui na minha venda é o seguinte, ó. O que a gente fez nas aulas passadas? Eu até esqueci de fazer o vendedores aqui, mas depois eu implemento ele. Nós fizemos dentro da sala isso aqui, ó. Nós trouxemos todos os dados dos clientes, ó, trouxemos para cá. Tá vendo que tem um monte de dado aqui? Tudo isso aqui foi eu que fui fazendo teste, tá, gente? Então isso aqui é a minha tabela lá, tá toda cheia de esses lixos aí que eu fui fazendo teste para ver se estava fazendo o insert funcionando, como eu mandei na mensagem para vocês lá. Aqui é o seguinte, ó, nós vamos fazer com que receba só um desses botões possa ser clicado, ok? Primeira coisa que a gente vai resolver é isso aqui. Então eu vou baixar aqui a tela e vou mostrar para vocês aonde é que a gente vai mudar isso. Então a gente vai vir aqui em View, eu vou na minha tela de vendas, vendas form. Na minha vendas, aqui ó, quando eu clico nesses elementos aqui, ó, tá vendo? Eu estou selecionando esse elemento chama nossa, perdi o nome aqui, desculpa, gente. Ele é o JRadio Button. Cadê ele aqui dentro? JRadio Button. Tá aqui, ó. Ele é esse componente aqui, ok? Então, o que acontece? Se a gente não colocar esses botões aqui em grupo, ele vai deixar eu clicar em todos e selecionar todos. Mas eu só quero uma forma de pagamento. Então, é o seguinte. Quando eu clicar nesse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Button Group, vou clicar aqui dentro e vou colocar aqui, ó, New. Quando eu colocar New, eu crio um grupo de botão e dou um OK. Vejam que aqui, ó, eu criei um grupo de botão 1. E aí eu vou pegar agora, cada botão desse eu vou colocar ele com esse grupo, botão grupo 1. Ó, botão grupo 1, botão grupo 1, botão group 1. Ou seja, quando eu coloco eles, todos eles vão agora trabalhar em um grupo só. Então, quando eu clico um, o outro não pode estar marcado. Perfeito? Problema resolvido quanto a isso. Vamos lá, vamos seguir. Para a gente alimentar o Combo Box, o que a gente fez? Eu coloquei aqui, ó, JCB cliente, e aí a gente veio aqui em vendas. Deixa eu ver, deixa eu fechar aqui, porque tem muito código aqui, para que vocês não... Perfeito. Aqui, ó. Eu criei esse método aqui,
para poder a gente listar os clientes. Lembrando, quando a gente vai criar um método, eu tenho que criar fora do construtor, ok? Então, ó, meu construtor está aqui, ok? Eu não crio método aqui dentro, eu apenas chamo esse método aqui dentro. Então, olha, eu criei o método fora e chamei dentro do construtor. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com um componente e esse componente ele tem que fazer algo para a gente tem que entender o seguinte: vai ser através de um evento, ou seja, de um clique, de um passar do mouse em cima, de uma seleção através do tab, ou se vai ser através de um método que eu posso criar, ok? Esse componente, quando eu abrir a tela de vendas, essa tela de vendas vai fazer isso aqui, ó. Igual eu abri aqui, ó. Vou fechar ela aqui e vou mostrar para vocês de novo, ó. Vou abrir ela aqui, venda. E quando eu abrir, o componente não foi clicado, eu não fiz nada no componente, mas o componente já tem todos os dados, ele já foi listado. Então, gente, existe uma diferença entre criar um método para o componente e já receber esse método, e existe uma outra coisa, ou uma outra diferença, que é quando você precisa clicar no componente, usar o componente como um modo de acesso a um método. Então, quando eu estou aqui, ó, eu já listei, eu não precisei clicar em nada para esse componente estar funcionando. Então, através de um método eu faço isso. Mas quando eu preciso clicar no componente e o componente fazer alguma coisa, igual é o caso daqui do produto, ó, eu cliquei no componente, selecionei o que eu quero e ele vem e traz o preço unitário do componente aqui do lado. Então, quando eu faço isso, aí já é o clique do componente. Então, aí quando é evento do componente, você declara dentro do construtor. Quando é fora, quando eu preciso apenas fazer com que o elemento já receba alguma coisa sem clicar nele, sem fazer nada, automaticamente, quando eu chamar ele, ele já tem que vir pronto, executando alguma coisa para mim, é um método que a gente cria fora, tá? Então aqui, ó, deixa eu voltar. Então aqui o lista clientes preenche os clientes. Então, ó, olha como é simples, tá? Aqui eu usei um getSet, né? Então, assim, o getSet dele, deixa eu ver, foi model clientes? Foi, model clientes tem que estar criado primeiro, né? Aqui getSet, né? Os atributos. E aqui, model clientes, para poder acessar lá, o model clientes que a gente vai precisar. Cliente DAO, porque eu vou precisar acessar um método que vai lá no banco trazer os dados para mim, né? Então, esse cliente DAO aqui, ó, se a gente clicar nele aqui, a gente vai... Ou então a gente pode vir aqui, ó, cliente DAO lá em controller. Tem um método chamado lista clientes, né? Do tipo result_set. Ele vai dar um select asterisco from na tabela apenas. A fábrica de conexão usa o método conectar e passa a conexão para o com. O prepare statement recebe a conexão e leva junto consigo já o select asterisco from aqui. Então ele conecta, pede para conectar, passa os dados e já faz o que tem que fazer. E aqui é uma diferença de um método que eu fiz para vocês, que ele tem um return, e esse return aqui, ó, ele já recebe a execução do STMT, que é o prepare statement. Lembra, eu falei na sala, prepare statement, ele vai no banco e traz a resposta, mas quem recebe essa resposta e a gente manipula ele é o result_set, ok? Então aqui a gente vai chamar esse método, a gente vai receber a resposta do banco, fechou? Caso não consiga acessar, ele retorna nulo para mim, ou então dá um erro aqui. Beleza, então vamos voltar lá na tela vendas. Então esse CLI aqui é para acessar ou listar clientes lá em DAO. Esse cliente aqui é porque eu vou setar valores na minha classe model aqui. Então, o que eu faço? Ó, peguei um result_set, ele já pode receber o método de resposta lá de DAO, do cliente DAO, e o result_set agora tem os dados. Fechou? Beleza. Criei aqui uma array_list de string, porque é o seguinte, eu vou trabalhar com um componente chamado JComboBox, que é uma caixa de listagem. Então eu vou criar um array,
vou passar os dados que vier do banco para esse array e esse array vai alimentando depois o meu combo box, que é uma interação um pouco mais tranquila de fazer. Dentro de um while eu preciso verificar se eu tenho o próximo, ou seja, se vai ter dados. E aqui eu selecionei só o nome e o CPF, ok? Eu poderia trazer qualquer um. E usei o método set. O método set significa que você joga o valor que está dentro dessa coluna lá para o componente lá no set, ó, lá em cliente, lá em model cliente. Ó. Então quer dizer que eu vou jogar o nome para cá primeiro, antes de trabalhar com ele. Vem do banco, traz para cá, ok? Beleza, voltando. Peguei o CPF também, acionei a minha lista, meu array list, e fiz um ADD aqui para que cada linha que eu receber do banco alimente cada linha do meu combo box. E ele vai alimentar com o quê? Com o nome e com o CPF. Já que aqui eu peguei do banco com o set e joguei na variável, eu vou lá na variável agora e dou um get nela. Pego o CPF e o nome e o CPF aqui. Separei aqui por uma concatenação só para poder vocês verem que tem dois valores, o nome e o CPF. Aqui embaixo eu faço um percorrer na lista e a cada vez que eu andar na lista eu adiciono o item que eu tenho naquela linha dentro do meu JComboBox cliente. Então aí eu alimento linha por linha o meu listar clientes. Perfeito? Então esse foi o listar clientes que a gente viu aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, linha por linha os dados do banco, ok? Perfeito. Agora vamos ver esse outro aqui, que é o do produto. Esse do produto também a gente tem que fazer o seguinte, tem que alimentar ele primeiro. Antes que ele faça esses valores aqui, ó, antes que eu faça ele receber esse valor aqui, tá vendo? Ó? Eu altero ele aqui e ele recebe o valor, eu tenho que alimentar primeiro o combo box. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, esse aqui eu chamei o método de preencher combo, mas é praticamente a mesma coisa que o lista cliente. Só que esse método eu fiz ele diferente, para que vocês tenham duas formas de trabalhar. Uma foi fazendo um método em DAO, e outra é fazer um acesso, chamar ele aqui, o acesso direto mesmo, e ir lá direto no banco e trazer os dados já para cá de uma vez. Tá? Pode parecer mais simples, mas eu acho mais seguro fazer com a classe de modelo, com a classe model. Tá? Então, ó, preencher combo, né, que é o nosso produto. Select descrição from produtos. Aqui eu fui específico, eu só peguei a descrição, tá? Eu poderia dar um select asterisco from produtos e selecionar a descrição, mas eu não fui. Eu fui mais em cima do que eu queria. Eu fui na coluna e peguei o valor. Beleza. Prepare statement faz a mesma coisa, leva isso aqui para mim. Result set recebe o que prepare statement executou. Aqui eu coloquei o nome de PS, gente, mas é STMT, PS, o nome que você quiser colocar, tá? Isso aqui eu só fiz um método um pouco diferente, só para vocês terem dois métodos diferentes para vocês trabalharem. Aqui, rs.next, a mesma coisa, ó. Vou alimentar a cada vez que eu girar aqui no meu while, que eu receber o valor aqui no rs, eu simplesmente faço um adicionamento aqui dentro do meu combo produto e já posso jogar, ó, pegando direto o valor do RS. Tá vendo? Aqui eu fecho o RS, fecho o statement e se tiver algum erro de SQL, ele pega ele aqui para mim. Então, esses dois métodos aqui são criados fora, mas eles só vão ser criados fora porque ao abrir a tela já tem que executar alguma coisa no meu combo box. Então, o que aconteceu? Aqui eu chamei os dois, ó. Esse lista o cliente, esse lista o produto. Fechou? Então, listamos o produto primeiro, listamos o cliente primeiro, depois listamos o produto. Na sala eu fiz com você também o de vendedores, mas é só fazer aqui, gente. No meu não tá aqui, mas é só fazer, eu vou depois ajeitar ele aqui. É só fazer igualzinho aqui. Você pode escolher até um dos dois. Se você achar mais fácil de baixo, você pode até copiar e colar e só ir mudando os nomes. Ok? Perfeito. Agora é o seguinte. Agora, o que eu vou querer fazer? Ó, deixa eu fechar essa tela aqui, eu vou abrir ela de novo, tá? Então, vou vir aqui, venda, vou abrir ela de novo. Aqui, alimentado, ó. Só que agora, quando a gente clicar em um elemento da lista, aí agora eu já estou falando de clique, ó. Eu seleciono o elemento e clico nele. Eu, nesse meu
JTestField aqui, eu quero que apareça o valor dessa descrição aqui, ó. Então, no banco eu tenho a coluna descrição, tá aqui. No banco eu tenho o preço de venda, que é esse aqui, que vai vir a hora que a gente clicar, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui. Já que é um clique, eu não preciso criar um método fora do meu construtor. Que o meu construtor, ó. O clique, ele é dentro do construtor, porque é um método já do componente, tá? Então, ó, JCB produto, combo box produto. Tô abrindo ele aqui, ó, abri ele. Ele é o método de listener, então é dentro do public vendas, tá? Beleza. String nome selecionado, ou seja, crio uma variável do tipo string que recebe o elemento que a gente selecionou lá do combo box, ou seja, a linha que eu selecionei. Então é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pôr do lado aqui, ó. Isso aqui, ó. Quando eu selecionar uma linha dessa aqui, ó, tá vendo? Quando eu selecionei, eu pego o que eu selecionei aqui e jogo para essa variável aqui dentro. Tenho que fazer um casting aqui, ó, que é uma conversão de tipos, porque quando ele é ID, ele não pode ser jogado direto para um string e pede para fazer essa conversão aqui. Se deu tudo certo aqui na hora de pegar, eu só verifico o seguinte, está diferente de vazio, de nulo, quer dizer que ele selecionou alguma coisa. Beleza. Entro aqui dentro e faço aqui, ó, select, preço de venda, from produtos, onde a descrição é. Aqui, o select, ele seleciona só o preço de venda, que é o que eu quero lá na tabela de produtos, tá? E ele vai ter uma condição que ele só quer quando o preço da venda, quando a descrição for exatamente a que eu passar. Então, o que eu vou passar como descrição? O que eu acabei de pegar no meu combo box. Então, eu peguei o que está no combo box, está aqui, ó. Tá vendo? Eu monto ele aqui, ou seja, esse valor que veio aqui do combo box, passa para cá. Esse valor aqui eu jogo no lugar dessa interrogação e jogo para o banco de dados. O banco de dados me responde, eu verifico se o RS é igual a next. Aqui eu não coloquei um while, porque na realidade aqui eu vou elemento por elemento, então eu não vou ficar percorrendo toda vez. Então um while para ver se o RS tem alguma coisa já é suficiente. Não precisa ficar percorrendo, porque você vai receber um dado por vez, tá? Você vai receber um dado por vez e não pegar uma listagem toda, porque você está sendo, ó, específico aqui, ó, tá bom? Beleza. Aí eu pego esse meu preço de venda como double, jogo aqui para dentro de uma variável do tipo double, tá ok? Que é o mesmo tipo de dado que está lá no banco de dados. E o meu test field, eu seto um texto nele, ou seja, eu colo um texto nele. Só que aí, como é o test field, ele é só de texto, eu tenho que transformar esse preço aqui, que é double, em string. Então eu coloco, olha, setText, string.format, eu quero só também 2 valores depois da vírgula, eu posso fazer isso, preço. Então eu jogo um texto lá para dentro, tá? Caso o test field não tenha nada, ele só me entrega vazio, fecho o RS, fecho o statement, e se der algum erro, ele tenta buscar o erro aqui nesse EX get method, ok? Então, isso vai alimentar. Perfeito. Então, esse código todo aqui é justamente só para poder fazer isso aqui, ó. Cliquei, selecionei aqui e ele pega e joga o valor para cá. Perfeito. Agora, nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos clicar nesse botão aqui e quando eu clicar nesse botão, ele vai pegar qual que é esse aqui, ou seja, qual que é o que está selecionado aqui e o preço, e eu vou ficar somando os elementos no final. Por exemplo, vou inserir mais, ó. Cliquei no inserir mais, ele veio aqui em cima, ó, colocou HD externo de 1 TB e colocou o valor. Valor acumulado é 399. Beleza. Vou selecionar agora o mouse sem fio. Deixa eu pegar um mais fácil aqui. Ó, 199 esse teclado sem fio. Vou clicar em inserir. Ele jogou o produto aqui como se estivesse jogando um carrinho de compras e ele está no final aqui fazendo a soma para mim final. Perfeito? Então, tipo assim, como que eu faço para esse inserir funcionar? Esse inserir funcionar é de clique. Então, tá dentro do meu método de vendas aqui do método construtor. Vou abrir ele aqui, ó. Ele é um pouquinho mais chatinho porque tem que fazer um monte de configuraçãozinha pequena aqui, mas no fundo vocês vão entender.
Deixa eu ver se eu coloquei o cliente aqui junto. Não, eu até retirei o cliente aqui, porque o cliente estava dando um erro aqui. Então, essa linha aqui, ó, isso aqui não vai precisar. Deixa eu ver, todo. Tem cliente aqui de novo ainda? Deixa eu ver. Acho que não tem, não. Acho que eu tirei tudo que era de cliente. Perfeito. Acho que eu tirei, que acho que é só essa linha mesmo. Se eu achar alguma outra coisa aqui, eu volto. Aqui é o seguinte, tem um elemento aqui chamado itens selecionados que recebe um new string builder e um texto. Esse string builder aqui é uma construção de string para que ele possa montar esses itens selecionados num formato até de HTML, porque é o seguinte, isso aqui é complicado de fazer, ó, para ele ficar formatado, ok? E para ele ir criando um embaixo do outro, E aqui, ó, vocês prestem atenção aqui, ó. Tá vendo que ele até empurra o de baixo aqui? Então, isso aqui é o seguinte, é complicado de mexer. Então, eu fiz da forma mais simples possível para vocês terem o mínimo de código, pelo menos para poder ter a funcionalidade, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse meu string builder, eu vou trabalhar com ele daqui a pouco, tá? Então, pera aí, só um minutinho. Criei ele aqui no construtor, bicho. Tem que estar... ele tem que estar criado aqui no construtor, é isso. Beleza, vem aqui pro meu botão. String item 1 e item 2, do tipo string. Então, o que esses caras fazem? O jCombobox produto get select item, ou seja, esse aqui pega o do que está no combo box. Esse aqui pega o texto do jtextfield, ok? String valor texto, jtextfield get text. Então, esse item 1 e item 2 pega os valores e texto aqui eu vou fazer uma conta com esse cara aqui depois, tá? Que eu pego que é o valor texto, quando ele for diferente de vazio, eu pego esse texto, porque, gente, é difícil, porque assim, ó, o valor vai vir de um text field. O text field é texto. Como é que eu vou fazer conta com texto? Aí eu tive que fazer uma manobra aqui, ok? A manobra foi o seguinte, joguei esse text field para uma variável chamada valor texto, verifiquei se ela estava diferente de vazia, se recebeu realmente, né, alguma coisa aqui. E aqui, primeira coisa, eu retirei o ponto e vírgula, porque se vocês olharem aqui em cima, ó, quando eu seleciono aqui, ó, 199,00, ok? Então eu tive que retirar isso para poder conseguir fazer a conta aqui embaixo, ó. Senão a conta não fecha, não faz, tá? Eu não posso fazer conta com string. Então, beleza. Dei um replace aqui, ó, ele recebe ele mesmo, ponto replace, e aonde ele achasse vírgula, ele colocava o ponto. Porque aí eu posso transformar esse valor texto em um valor double. E aí eu posso fazer conta com ele. E aí eu pego, ó, valor acumulado, recebe valor acumulado, mais double. Ou seja, eu vou somando o valor à medida que eu vou trabalhando com ele. Perfeito. Label total, esse é um labelzinho que recebe o acumulado para ele mostrar para você esse valor em vermelho aqui, ó. Esse total acumulado aqui. Agora ele está fazendo conta, porque agora ele não é TXT mais. Agora ele é double. Perfeito. Aqui embaixo, os itens selecionados .append.append.br. Esse cara aqui é o seguinte, ó. Para eu conseguir pegar o que você fez, o que você selecionou no combo box e o que você tinha de valor no text field de preço. E aqui eu formato eles com um espaço. Então, cada vez que eu clicar, eles dão um espaço. Esse BR aqui, ó, eu não sei se algum de vocês conhece HTML, mas esse BR é uma quebra de linha no HTML. E o HTML aqui é um formato que eu posso usar para que esse meu componente aqui, ó, esse meu componente aqui é um JPanel e isso aqui são labels. Então, o meu label, ele aceita eu trabalhar com HTML. Então, ele fica um embaixo do outro, ó. Aí, eu consigo criar um espaço, criar um embaixo do outro, e ainda o valor acumulado vai somando, porque ele vai transformando um a um aqui. Perfeito? Então eu tive que esse trabalho todo aqui, porque eu tinha que transformar isso e fazer uma quebra para um ficar junto com o outro, toda vez que eu clicar aqui, ó. Porque toda vez que eu clico, olha só, vou clicar de novo, ele vem e aparece, ó. Esse teclado sem fio que está aqui em cima, esse cara aqui é o combo box. Então ele é o item 0, é o item. Esse cara aqui, ó. Ele é esse item aqui. O valor é esse item 2. Então, ó, se você olhar aqui, ó, ele vem separado aqui embaixo, mas um não sobrepõe o outro. E eu vou clicando e vou inserindo a cada vez, vou inserindo o texto que eu preciso, ok?
Beleza. Fiz isso, ó. JLabel set text, itens selecionados, HTML, ou seja, peguei esses itens selecionados, coloquei num formato HTML para ele receber uma formatação do BR aqui, ele conseguir ficar um embaixo do outro e sempre criando um embaixo do outro, ok? Então, esse problema aqui também está resolvido agora. Nós já temos o botão funcionando, ok? E show! Outra coisa que eu fiz também na aula, que eu já vou deixar pronto aqui, é o seguinte. Deixa eu fechar todo mundo aqui. Foi o insert. O insert, como que a gente fez? Criou primeiro uma classe, e essa classe, model clientes, vai ser a classe em que eu vou trabalhar com getSet, para que os dados possam ter um pouco mais de segurança, ok? Daí é o seguinte, eu vir aqui em clientes, ó, clientes form, tá? Nesse botão aqui salvar, deixa eu voltar aqui para vocês em clientes aqui, ó, isso aqui dentro. No botão salvar, ó, o que eu fiz? Deixa eu clicar aqui só para poder ficar mais fácil. No botão salvar, o que eu fiz? Ó, esse botão salvar está na tela clientes, tá? Eu capturei cada valor que foi digitado na tela de clientes. Deixa eu voltar aqui e abrir a tela de clientes para vocês, ó. Esse aqui, tá? Então a minha tela de clientes, ó, toda vez que eu clicar em novo aqui, ele abre, aí eu posso digitar os valores aqui, ó. Então eu tenho que capturar todos esses valores. Quando eu clicar em salvar, ele tem que capturar todos esses valores aqui primeiro e jogar para dentro dessas variáveis aqui, ó. Para eu trabalhar a variável que vai ficar mais fácil para mim depois. Beleza. O que eu vou fazer? Vou jogar esses dados lá para meu model, para ter mais segurança, tá? Então o que eu faço? Aciono aqui crio um objeto da classe, set nome, set CPF e assim eu pego todos, beleza? Depois que eu fizer isso, os dados estão guardados lá, eu já posso fazer o seguinte, eu já posso fazer a gravação dos dados do banco. E aí o que eu faço? Eu criei um objeto de cliente DAO, da classe cliente DAO, aqui ó, deixa eu ir lá na classe. Na classe cliente DAO, olha o que eu fiz. Ó, agora já está consertado, tá? Eu criei um método chamado inserir cliente, que recebe como parâmetro um objeto da classe clientes. Olha como isso é importante. Aqui eu fiz um insert into clientes, nome, CPF, endereço, e-mail aqui. Lá na sala estava dando esse tipo de erro, porque eu tinha colocado nome, igual e tal, eu tinha esquecido. Na realidade, muita coisa na hora ali, então acabou que eu me precipitei, coloquei o nome da variável. Mas aqui, como é substituição, não precisa de variável, é só o interrogação, porque quem vai no lugar de interrogação é esse cara aqui, ó. Entende? Cada interrogação dessa aqui tem que ir um desse aqui. E esses caras aqui, ó, estão por ordem, ó, ordem numérica. Então, o primeiro vai ser no lugar desse, o segundo no lugar desse, tá? Então tem que estar aqui na ordem correta. Beleza, então como a gente pegou os dados, passou para a classe model com o set, agora a gente só pode usar o get, ou já pode usar o get lá e pegar. Então, clientes.getNome, e aqui só um execute update e já gravou os dados no banco de dados, ok? Então foi isso tudo que a gente fez na sala. Vou terminar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Espero que vocês revisem aí para vocês terem o projeto já nesse ponto, porque a partir da próxima aula a gente vai encerrar aí fazendo alteração, fazendo deleção e fazendo alguns outros ajustes, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, até lá.